Mas fazer cinema, mas você aprende que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila mesmo. Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e eu estou aqui para convidá-los a participar dos nossos webinários. Faz parte do programa de ação do PROAC Editais, Aldir Blanc, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. O Instituto Via Cultural tem muito prazer em recebê-los aqui e poder organizar esse trabalho. Aproveitem nossa programação, sigam o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e curtam com a gente. Até já! Boa noite, todo mundo seja muito bem-vindo. Esse é o quarto webinário da mostra Cinema de Invenção, Entre os Ditos e a Ditadura, uma homenagem ao cineasta Eliseu Visconti. Estamos aqui hoje com o Marcelo Rubens Paiva, que é escritor, dramaturgo e roteirista. Um dos seus últimos trabalhos como escritor foi O Homem Ridículo, e para citar alguns dos seus trabalhos com cinema, a gente tem Bicho de Sete Cabeças e Malu de Bicicleta, que ganhou o prêmio de melhor roteiro, ABL. E é isso, então, Marcelo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Uma honra estar aqui com colegas que estão passando por maus bocados nesse período horrível, né? E inédito da nossa história. Quer dizer, nem na ditadura a gente deixou de filmar, fazer cinema e ter debates e fazer provocações, né? É um momento realmente único de terra arrasada e triste, né? Porque o cinema brasileiro estava vivendo um momento riquíssimo, de muita diversidade, muitos caminhos sendo traçados, né? Inéditos até, porque geralmente o cinema nacional sempre foi um cinema muito focado num caminho só, né? Eu não sou um historiador de cinema nacional, mas do pouco que eu conheço, assim, o filme mais antigo que eu me lembro do cinema nacional é Humberto Martins, acho que do Humberto Mauro, acho que todo mundo sabe também Limite, todo mundo conhece muita história dele, mas não conheço muito antes também, quando 1910, 15, o que rolava, 20. Sei da Atlântida, né? Aí eu já era criança, eu lembrava muito dos filmes do Oscarito, era fã do Oscarito. Sei do Veracruz, do de Veracruz, que inclusive eu conheci, cinema de um nível mais sofisticado, né? Com esse elenco sensacional de atores que começaram na Escola do Ziembinski, né? do método, né? Do Stanislavski. Então, Paulo Autran, a Fernanda Montenegro. Sei do Mazzaropi, que era meu ídolo máximo. Sou da época em que o cinema passava Mazzaropi, e é um barato que estão todos no Loki, né? Eu já tinha a coleção aqui, mas sou super fã do Mazzaropi, sempre fui. Sou fã do Pagador de Promessa, um filmaço, o único filme brasileiro que ganhou o Grande Prêmio de Cannes, né? A peça do Dias Gomes, que inclusive até já também tentei adaptar para o cinema, uma outra peça dele, mas os direitos estavam vendidos, foi uma transação muito difícil. Eu conheci o Dias Gomes pessoalmente, uma vez em Paris. Ele é absolutamente fascinante. Sei do Cinema Novo, outro grupo também que eu sou completamente fã, apaixonado, desse rompimento que teve, né, da linguagem do cinema tradicional e de um cinema com uma estética nova e antropofágica, que surpreendeu o mundo, né? Glauber, um dos meus grandes ídolos, não só como cineasta, mas como pessoa intelectual. Eu nunca conheci o Glauber pessoalmente, conheci só o Kaká, o Jabor,
Essa é uma marginal também, gosto muito. Sou muito fã do Walter Hugo Cury, que também conheci, que foi injustiçado aí com essa censura do filme da Xuxa. Ele sofreu muito com isso, ele morava aqui perto e sempre encontrava coisas na noite. O Neville de Almeida, que também sempre encontro ele, amigo do Mário Bortolotto, que fez filmes muito marcantes na época da pornochanchada. Bom, enfim, aí o cinema sempre foi algo que estava presente na minha vida desde o começo, né? Uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei na vida foi o Fernando Meirelles, Tadeu Django, foi meu colega. Trabalhei com família, com os Barretão, Dona Flor e seus dois maridos, nos filmes que eu mais gosto. Dama de Lotação, né? Já falei aqui, do Neville. E sempre respeitando muito esse cinema comercial brasileiro também, que é o cinema dos Barretões, né? O Que Esse Companheiro, que é um cinema do Sérgio Rezende, com quem eu trabalhei também, que é meu grande amigo, o que fez grandes filmes, né? Guerra de Canudos, Lamarca, Mauá. Fez agora um filme sobre Tancredo, muito legal. Valtinho Moreira Salles, que está adaptando um livro meu, né? Fez. Bom, esse para mim é um gênio, né? Você falou em Bicho de Sete Cabeças, né? De fato, eu participei dos primeiros tratamentos do roteiro, porque exatamente eu era escritor, nunca tinha feito nada de cinema, e aí eu e a Laís nos encontramos e ela gostava muito de um livro que eu também gostava, que é o livro do Astralgésio Carrano, e que virou o filme Bicho de Sete Cabeças. E foi eu, inclusive, que apresentei os dois, convenci ele a vender os direitos, e alguns atores foi eu que indiquei, o Arnaldo Antunes para fazer a trilha, mas o filme é da Laís, né? Assim, meu nome acho que nem está nos créditos. O filme é da Laís e do Mário, né? Que era marido dela na época. Então, assim, eu sempre fui meio indiretamente ligado no cinema, sem estar ligado mesmo e com toda humildade de não entender muito bem a linguagem, assim, com a precisão que é preciso, né? Apesar do Cinema Novo tentar fazer toda essa grande revolução no formato, no roteiro, a linguagem, o timing são fundamentais, e eu passei a estudar depois muito sobre isso, né? Antes eu só estudava Aristóteles, livros biográficos, o livro do Truffaut com Hitchcock, para mim foi uma grande aula de cinema. Fiz faculdade de rádio e TV, na época não era associado ao cinema, era um erro isso, eu nunca tinha entendido isso. Por que a rádio e TV, por que a TV tem que estar associada ao rádio e não ao cinema? Tinha que ser né, um departamento único. Então eu tinha lá o departamento de rádio e TV e tinha o departamento de cinema, e aí eu ficava muito dividido, porque eu queria fazer os dois. Acabei fazendo de rádio e TV, porque a gente vivia um período no Brasil em que a gente debatia muito a televisão. Então, um dos meus professores foi o Tadeu Django, né? E eu estava já trabalhando em televisão. Mas também convivi com o pessoal de cinema com uma intimidade muito grande. Aliás, tem uma história muito engraçada com o Karl Hamburger, grande cineasta. Ele era da faculdade, mas ele nunca contou para ninguém que ele não era da faculdade. Ele era estudante ouvinte. Ele não pertencia à rádio e TV, só que ele vivia lá, para nós era colega nosso, estava em todas as aulas. Muitos anos depois eu soube que ele não tinha nem prestado vestibular para fazer rádio e TV. Mas são histórias muito legais, né, de gente que realmente é apaixonada pelo cinema e que no Brasil vira uma batalha, né? Aí, quando eu fui meio forçado a entrar no cinema, quando o meu primeiro livro foi adaptado para o cinema, O Feliz no Velho, foi na época ainda da Embrafilme. A Embrafilme, para quem não sabe, era uma empresa pública, né, com Petrobras, em que pegava um fundo e investia em alguns filmes determinados por uma comissão, né?
Eu não sei exatamente quem era dessa comissão, mas os primeiros filmes do Babenco, por exemplo, foram financiados pela Embrafilme. Aliás, o Babenco se orgulhava muito de falar que ele era dos poucos que dava lucro para a Embrafilme, ele devolvia o dinheiro. E o primeiro filme que realmente envolveu a minha vida foi o Feliz no Velho. Foi daí que eu comecei a conhecer mais as entranhas da indústria, produzido pela Tatu Filmes, que, aliás, tem os direitos até de um livro meu, que é o Blackout, e dirigido pelo Roberto Gervitz, que era um colega meu de escola, que tinha feito um documentário, e aí eu gostei muito do documentário, que era amigo do Segal, amigo do Klotzel. Era uma turma que ainda pegou o resquício da Embrafilme, que o Collor fechou com ela, né, em 1990, depois de uma matéria na Folha de São Paulo, inclusive. Aliás, eu até sei quem fez a matéria, matéria falando dos desvios da Embrafilme. O Collor foi lá, com o seu projeto neoliberal e também de destruição da economia brasileira, fechou com a Embrafilme, então de uma hora para outra não tínhamos cinema, né? Um ou outro filme só conseguia captar. E, por outro lado, tinha um mercado comercial que não era fichinha, né? Tinha os filmes do Roberto Carlos, que eu via na minha infância, que eu adorava. Tinha os filmes dos Trapalhões, tinha os filmes da Xuxa. Tinha, né, todo um mercado que vivia de bilheteria. A pornochanchada também vivia de bilheteria, né? A pornochanchada, apesar desse nome, ela tem o lado mais pornográfico, mas ela tem um lado que é mais, deveria ser mais erótico chanchada, porque todo mundo trabalhava em pornochanchada na época da ditadura, que era o único movimento que tinha retorno financeiro, né? Desde Antônio Fagundes, a Lucélia Santos. Aí tinha os filmes com apelo erótico intenso, como, por exemplo, Dona Flor, Seus Dois Maridos, como filmes baseados nas peças do Nelson Rodrigues, né? Dama de Lotação. Mas a pornochanchada tinha Silvio de Abreu, Carlos Heitor Coni, muita gente escrevendo e muita gente atuando. Era uma forma que tinha de movimentar a indústria. E o Brasil vivia também uma espécie de um boom da nudez, sexualidade, espontaneidade, fruto da revolução sexual, muito diferente do que hoje a gente considera, né? Pode até falar que é a exploração do sexo, mas na época era um boom, era uma libertação completa dos anos 60, 70. E a nudez era algo muito mais natural do que é hoje em dia. Até muita gente se choca com a Xuxa de biquíni, rebolando com crianças. Na época a gente achava aquilo, né? Era mais uma pessoa de biquíni rebolando. Depois que começou essa erotização cair para a realidade, para o real, que a gente não tinha, não percebia, e aí a pornochanchada começou a radicalizar e foi para o pornô mesmo. E eu acho que aí o pessoal se afastou um pouco e passou a ser depois até sexo explícito, né? E mesmo assim, a quantidade de movimentos culturais que tinham em paralelo eram enormes, né? Estou esquecendo aqui do Zé do Caixão também, fenômeno de bilheteria. Não era muito famoso nem ter prestígio em conseguir dinheiro da Embrafilme, mas que emplacava um filme atrás do outro, né? E produções baratas, inteligentes. Depois, com o fim da Embrafilme, virou o fenômeno da lei do audiovisual. Começou com a retomada, né? A retomada, aliás, eu até estava revendo outro dia o primeiro filme da retomada, que é considerado o primeiro filme da retomada, que é o Carlota Joaquina, e que eu estava reparando que ele tinha patrocínio da Petrobras, da BR, tinha umas estatais ali patrocinando, mas já era sob o império das leis de incentivo. E aí nós vivemos essa complexidade de um filme que não precisa, entre aspas, dar dinheiro,
porque o dinheiro do investidor ele chega através de captações e que pode se ousar. E daí sai coisa boa e coisa ruim, né? Saiu Cidade de Deus, pejorativamente chamado no começo de cinema de publicitário, que é uma sacanagem, porque na verdade não é que o cinema é de publicitário, é que os publicitários que são diretores de cinema estavam fazendo publicidade para ganhar dinheiro, era o contrário, né? E aí grandes produções foram pejorativamente chamadas de cinema publicitário, né? De Fernando Meirelles, Andrucha, o pessoal, os Bulani, enfim, várias produtoras que depois acabaram migrando até para o streaming, né? Tanto no formato longa como no formato série. Mas teve também o cinema pernambucano, né? Milagrosamente, de filmes geniais, e dois grupos até, né? O grupo do Cláudio Assis e o grupo do Kleber. Depois cinema baiano também, o Carim. E quando a gente encerra o ano de 2017, o Brasil estava indo para 2016, 2017, o Brasil estava indo para 200 produções por ano, né? Sim, de filmes democraticamente muito bem representados, muitas mulheres cineastas brasileiras com destaque. Ana Mui Laerte, a Leis Bodansky, que hoje está na SPCine, a Carol Jabor. Já teve, o cinema brasileiro sempre teve, foi muito preenchido de mulheres, né? A Tizuki Yamazaki, a Suzana Amaral. Vou esquecer algum nome aqui, mas é um monte, né? A Carla Camurati, que eu falei da Carlota Joaquina. Mas o cinema ainda pecava um pouco de ser um pouco centrado no eixo Rio-São Paulo. Entrou o eixo Pernambuco, entrou o eixo baiano, tem o eixo gaúcho, né? Com a Casa de Cinema, o Jorge Furtado, o Gervasi, mas ainda está um pouco centrado nesses polos, né? E muito no Rio-São Paulo, Rio versus São Paulo e tal. Quando eu vendi os direitos de um segundo livro meu para o cinema, que foi o Blackout, eu falei, olha, eu não gostei muito do resultado do Feliz no Velho, eu acho um bom filme, eu acho o Roberto Guedes um grande diretor, mas eu acho que ele fugiu um pouco da essência do livro. E ele sempre falou isso, é um livro mais Roberto Guedes do que Marcelo Paiva. Inclusive, o personagem nem chama Marcelo, chama Mário, que é algo em comum acordo que nós fizemos, já que ele era tão diferente do meu original. Eu não sou daqueles caras que respeitam o original e que acho que tem que seguir à risca. O Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, é um livro muito complicado de ser filmado e deu trabalho fazer um primeiro. Na verdade, eu fiz só uns 3 primeiros tratamentos, depois 2 ou 3 primeiros tratamentos, não lembro exatamente, fiz faz tempo, e depois que a Laís com o Mário tocaram o resto, né? Perdão, com o Luiz Bolognese. Eu falo Mário porque eu tenho um personagem chamado Luiz Bolognese. E aí, com o Blackout, eu já resolvi meter a mão e quando o Malu de Bicicleta foi adaptado para o cinema, eles estavam com problemas com a adaptação. E aí eu falei, me presta para eu ver. Eu sou um cara muito bom para resolver problemas. Eu daria um ótimo script doctoring. Aliás, eu já faço script doctoring indiretamente com os meus amigos. Mas eu saquei o problema qual era. Aí eu falei, olha, eu tenho uma sugestão. O livro é dividido em 3 partes. Filma só a terceira parte, que é a história do Luiz Mário, exatamente por isso que eu estava falando do Mário, com a Malu de Bicicleta, que é o casamento deles.
que é uma história de um homem que tem ciúme doentio pela mulher, mas ele foi um homem galinha e ele não admitia não entender de mulheres, e essa foi a única mulher com quem ele se casou. Ele era completamente apaixonado e começou a ter um ciúme doentio, e tudo isso está só na terceira parte. É uma homenagem ao Dom Casmurro, e, ao mesmo tempo, uma brincadeira por Malu ser do Rio e o Luiz Mário ser de São Paulo. Aí, quando eu falei, peraí, posso fazer um tratamento desse roteiro aqui? Era tão fácil para mim fazer, estava tão na minha cabeça aquele livro, porque, apesar do autor não dever se intrometer, o autor, primeiro, ele fez a história, ele pesquisou os personagens, e ele ouviu o feedback, ele ouviu a repercussão daquela história. Como é que, por exemplo, eu sabia que o final, 2 amigos meus que eu considero muito falaram que era para baixo, que eu detonava a classe masculina, que tinha que ter um final mais esperançoso, tal. E quando eu fui convidado para fazer, aí o Flávio Tambellini, que era o diretor do filme, falou: ok, então você faz um tratamento aí, vamos partir do zero. E aí eu fiz, ele gostou, e eu comecei a trabalhar com ele, e foi até fácil, foi até rápido. E eu sabia, por exemplo, que o final do livro tinha essa coisa que já tinham se queixado de que era baixo astral, e aí eu mudei o final. Eu mesmo, como autor do livro, mudei o final como roteirista. E eu acho o final do livro muito melhor do filme, muito melhor que o do livro. É um final muito mais adulto. Eu escrevi o roteiro 10 anos depois, eu estava 10 anos mais maduro, né, como homem. E sempre quando eu dou minhas aulas de adaptações, tal, eu mostro esse final do livro, o final do filme, que eu pego no YouTube, né, porque eu não tenho esse filme. Eu não tenho mais DVD, né? Isso é uma falha. Daqui a pouco está todo mundo comprando aparelho. Aliás, já tem gente comprando aparelho de DVD, porque a gente tem armários com DVDs clássicos, filmes que não estão passando em lugar nenhum, né? E daqui a pouco vai ter essa coisa do DVD igual tem a do LP, né? Do vinil. Aí, a partir daí, eu fui na filmagem do Balão de Bicicleta e eu vi o que é uma coisa que eu nunca imaginei. O que é um filme de baixo orçamento e um filme de alto orçamento. O Balão de Bicicleta foi um filme baratíssimo para os padrões do mercado. Ele foi um filme que ganhou o fundo setorial, aquele dinheiro que sobra, e que 5 projetos são escolhidos. Aliás, os 4 projetos, eu não sei o nome, mas foi um filme que rendeu bilheteria, não o suficiente como os grandes blockbusters brasileiros, mas rendeu muito prêmio, muito prêmio. Batista de Andrade, não. E eu ganhei esse prêmio da Academia e fui indicado para o prêmio da Academia Brasileira de Letras, eu ganhei. E fui indicado para o prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que já tinha, indicado para Paulínia, ainda tinha o Festival de Paulínia, para vários prêmios. E eu falei, opa, eu acho que está aqui um bom momento, já que eu tenho tanta obra sendo comprada, os direitos para ser adaptada, pode ser que eu possa me dedicar a escrever roteiros das minhas obras, porque eu saberia... o Ciasca, você está aí. Eu saberia separar muito bem o original da obra, né? É difícil, é muito difícil o autor abrir mão da sua própria obra, mas eu sou muito desapegado, assim, então eu consegui pegar as minhas obras e transformar em cinema. Daí eu fui estudar, de fato, aí eu comecei a me dedicar mais aos manuais, a cursos. Um segundo roteiro também baseado numa obra minha, que foi o E aí Comeu, que no teatro tinha outro nome, chamava Da Boca para Fora. A gente mudou o nome durante a peça, porque era um nome que remetia a algo que eu não estava mais concordando, e que, infelizmente, teve a interferência de um outro roteirista com quem eu não tive muito jeito de dizer não, porque era um cara muito talentoso e muito ligado à comédia, e já estava esse movimento do cinema nacional de fazer comédias escrachadas,
e todo mundo fazendo isso, e era, até hoje, ainda está um pouco esse movimento, né? Em detrimento aos bons filmes. O Renato está aqui, eu esqueci de falar do Beto Brant, né? Que também é um cara que correu paralelo às modas da indústria, né? Um cara totalmente autêntico. Mas o Ele Comeu foi muito bem de bilheteria, deu até lucro, foi um dos únicos filmes que eu ganhei naquela cláusula contratual de que, quando sobrar o dinheiro, pago a todos os produtores, e eu tinha direito a uma porcentagem do bilheteria e tal. E não lembro se ganhou prêmio. Lusa Silvestre era o grande roteirista de comédias, mas que eu precisava muito intervir, porque uma das coisas tanto do Malu de Bicicleta quanto do E aí Comeu, que causavam tanta repercussão na literatura e no teatro, é que os homens são apaixonados pelas mulheres, por isso que chama da boca para fora. Eles respeitam as mulheres, mas só que eles têm um código deles que é uma coisa meio, entendeu, de criança, de menino, de moleque, entendeu, que é criticável. Mas que eles não distratam as mulheres. O homem galinha do Malu de Bicicleta não é um homem que... O galinha, o verdadeiro galinha, ele não distrata a mulher, ele gosta de mulher. Quem distrata a mulher é o abusador, é o estuprador. Mas o homem galinha, ele é apaixonado pelo gênero feminino, né? Então, só que ele é inconstante, ele quer mais e mais. Então, eu tinha que tomar muito cuidado nos roteiros de falar, olha, gente, esses caras não são cafajestes. Essa que é o grande segredo desses filmes, desses livros, dessa peça. Eles são educados, gentis, eles são apaixonados, eles querem casar, eles querem, entendeu? Ter relações de amor pleno com essas mulheres. Eles não desprezam as mulheres, não desprezam o amor. Eles são românticos, né? E aí, então eu tinha que intervir duramente. E tinha uma cena ou outra no filme que eu falava, não entenderam, entendeu? E eu tinha que tomar muito cuidado com o humor carioca e o humor paulista. O humor carioca é mais carregado, mais pesado, né? Aí eu fiz um terceiro filme, que é de uma peça minha chamada No Retrovisor, e aí eu realmente perdi a mão completamente. Era uma peça minha que é dos meus projetos favoritos, uma peça de teatro chamada No Retrovisor, uma das coisas minhas mais reconhecidas como talentosa. Ficou em cartaz anos. Foi representar o Brasil no festival em Paris, foi representar o Brasil no festival em Portugal. Todo mundo ia ver, era um fenômeno teatral, era com Marcelo Serrado e o Otávio Miller, dirigido pelo Mauro Mendonça. E durante muitos anos a gente tentou fazer esse filme. Aí eu acabei fazendo um roteiro, eu, Maurinho, durante 10 anos fazendo o roteiro dessa peça. E é uma peça que a gente montou, que eu escrevi em 4 dias. Mas só que a gente, no ensaio, foi montando, remontando, e eu estava com aquela escola do orçamento, do baixo orçamento. Ao acompanhar a filmagem de Malu de Bicicleta, eu vi o que é alto orçamento e o que é baixo orçamento, o que encarece um filme. Eu vi, por exemplo, eu tinha uma opinião diferente. Eu achava que muitos personagens encareciam o filme. O Malu de Bicicleta tem 50 personagens, custou 1.200.000. Não, são as locações que encarecem o filme, porque eu vi na prática que nós tínhamos um apartamento em São Paulo, que na verdade era no Rio, do protagonista, e que 40% das cenas foram filmadas lá durante uma semana, né, de manhã, tarde e noite. E uma cena só para filmar o personagem pegando um táxi. Aliás, foi engraçadíssimo, porque foi em frente ao apartamento de Fernanda Young, aqui em São Paulo, em Higienópolis. Ela cedeu a fachada do apartamento para a filmagem. E a atriz, foi quando o casal brigou, a atriz, que era a Fernanda Freitas, que fazia Malu, saía, chamava um táxi, entrava e ia embora. O Marcelo Serrado, que era o marido dela, saía, viu que ela entrou no táxi, chamou outro táxi, entrou no táxi e foi embora. E falou, siga aquele carro, né? E aí tinha o marido tentando seguir a mulher, pedindo para ela parar.
essa cena durou o dia todo para ser filmada e aconteceu uma coisa muito engraçada, que tinham 2 táxis, né, com pessoalzinho com rádio, tal, táxi 1 e táxi 2 tal. Aí quando entra a Fernanda, táxi 1, táxi 1, táxi 1. Aí o táxi 1 encosta, né, a Fernanda faz sinal, o táxi 1 vem, entra e sai. Uma cooperativa contratada para isso. Aí táxi 2, pode vir táxi 2. Só que um táxi estava na frente dele, o Cerrado fez assim, parou um carro que não era combinado, ele entrou no carro e falou, siga aquele carro, e o cara foi seguido. E ele demorou para entender que não era o táxi combinado. E, por exemplo, aí à noite a gente ia filmar num restaurante que cancelou, que não podia, que o gerente do shopping não ia ser um restaurante externo que tinha no shopping de Janópolis. Aí eu liguei para o Sérgio Calil, que é do Spot, que tem um restaurante lindo, que é meu amigo, e falei, pô, na brodagem, falei, Sérgio, eu estou com um problema, estou com uma equipe de 50 pessoas aqui, a gente ia fazer uma cena agora, mas o síndico do shopping proibiu. Vem para cá, a gente faz aqui no Spot. Antes de abrir, era uma coisa assim, ou depois de fechar. Só que eu chegar lá e montar a equipe, veio o síndico do condomínio e falou assim, tudo bem, mas não pode mostrar a fachada do condomínio, só o Spot. Então a gente tinha que fazer a cena, e só depois de tal hora. Então, assim, você vê como é isso que choveu, né? Então eu comecei a ver como no cinema as externas encarecem o filme, as locomoções, as viagens, o cenário, e como os filmes que funcionam em poucas locações embarateiam, né? Então, por exemplo, ao invés de ter 7 bares, né, podia ter um bar só. Dá para ter 70 personagens, porque são vários amigos que fazem esses trabalhos assim na brodagem, né, cobrando um cachê barato e tal. Mas e aí comecei a fazer esses roteiros. E aí esse filme, o No Retrovisor, foi um trauma, porque foi um roteiro que a gente ficou 10 anos escrevendo, e a gente sabia, porque como a gente montou a peça, a gente sabia a repercussão, todas as críticas, todos os comentários, a gente sabia, a gente mudava a peça durante a temporada, uma coisa que eu faço muito com as minhas peças de teatro. Tem peça de teatro minha que eu mudei o final. No Rio o final era aí eu teve um crítico que meteu o pau, eu falei, pô, ele tem razão. Cheguei em São Paulo e mudei o final. Falei para os atores, vamos fazer outro tipo de final agora. E eu lembro de escrever cena no guardanapo e mostrar para o ator, e falar com o diretor. Enfim, essa vivência do teatro, de você preparar, é uma oportunidade incrível para um roteirista, que é um trabalho solitário. Então, quando eu escrevi esse roteiro, eu entreguei o roteiro amarradíssimo. Aí eles filmaram no Rio, perdi o contato, sou de São Paulo, estava em outro processo e tal. Quando eu ouvi a seguinte frase do diretor, tá ótimo, improvisamos tudo. Meu Deus! Cada palavra, cada frase era tão pensada, aquilo era tão magnética, era tão encaixada. Vai descarregar. E, de fato, o filme foi um fiasco. Não foi um fiasco, foi um fiasco. E foi uma tristeza enorme, porque é um dos projetos pelos quais eu tenho o maior carinho. E eu não tive controle, né? E aí eu vi que roteirista realmente é a carne fraca do mercado, é muito sofrido a gente conseguir ter uma obra bem adaptada. Pode melhorar, como pode piorar. Todo roteirista e todo escritor passa por essa crise. E, enfim, é o que mais sofre, né? E o cinema brasileiro, eu não sei se eu posso continuar falando, se tem que abrir perguntas, não sei como é que é o procedimento. Eu falo pra caramba, se deixar, a gente vai até amanhã. Mas, assim, eu sei que, por exemplo, a gente vive essa dualidade. Então, esse filme, por exemplo, foi improvisado, apesar de ter sido de uma peça de teatro de muito sucesso, que lotava os teatros, porque tem alguma magia na minha literatura, no meu teatro, que ela consegue ser popular, chique e popular, né? Popular chique. Sempre deu bilheteria, sempre foi um sucesso e sempre chegou aí nas premiações, né? Alguns até ganharam.
O E aí Comeu, que virou Da Boca para Fora no teatro, ganhou o prêmio de melhor peça de teatro do prêmio Shell, no ano 2000. O filme eu não sei se foi. Assinou Retrovisor, inclusive mudaram o nome um mês antes. Eu também só fui avisado umas semanas depois, mudaram o nome, colocaram outro nome que até hoje eu não sei qual é. Acho que chama Depois de Tudo. Eu falei, gente, mas é uma peça de sucesso para o Brasil inteiro, foi para fora do Brasil, vocês vão mudar o nome? E assim, aí foi o como é que chama? O distribuidor que mudou o nome, né? Então, assim, eu vou resumir aqui, eu acho que tem dois paradoxos aí do cinema nacional. Primeiro que é muita gente dando palpite, né? Muita gente metendo a colher, né? Então você tem o produtor, o diretor, o ator dá palpite, às vezes bons até. Eu lembro de uma cena do Malu de Bicicleta que a Fernanda Freitas falou: essa personagem jamais faria isso nessa cena, ela se levantaria e iria embora. Aí isso assim, prestes a gravar, a rodar. Aí eu falei, cara, você tem razão. Aí eu falei, Tambellini, o Flávio, Tamba, né? A Fernanda sugeriu de ela não falar aquilo e continuar na cama, mas ela falar outra coisa e se levantar e sair. Porra, mas tá tudo marcado aqui, tá o trilho, não sei o que, tal. Eu falei, mas ela tem razão. Aí ele falou com o fotógrafo. Ele falou, pode crer, porra, tem toda a razão. Falamos com a equipe técnica, mudamos em 5 minutos, e está a cena em que ela sugeriu, entendeu? Então, assim, neste caso, por um milagre, o ator conseguiu falar algo que acrescentasse ao personagem. Mas nem sempre isso ocorre, né? Porque o autor, assim como o diretor, ele tem controle sobre o todo, né? O ator tem controle sobre o seu personagem, ele está mergulhado no seu personagem, então ele entende o que o seu personagem faria. Mas, às vezes, a gente não quer que o personagem dele faça aquilo, a gente quer que surpreenda e faça outra coisa por conta de toda a estrutura do roteiro, do filme, né? Então, nem sempre ouvir o ator é uma boa saída, é um bom conselho. Mas, nesse caso, surgiu. É interessante isso. E a gente conhece muitas histórias de atores que mudaram cenas, né? Que criaram cenas, que improvisaram, né? É muito conhecido isso, né? Mas nem todo mundo é Robert De Niro, né? Nem todo mundo é Marlon Brando, né? Muita gente, né? E o ator brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de separar o que é televisão do que é cinema, né? Isso é notório, todo mundo saca e fala disso, né? Babenco reclamava muito disso, né? Ou até o que é de televisão, o que é de teatro, outra coisa que também todo diretor de teatro reclama, ele vai para o cinema, porque a indústria de telenovela, que é fascinante, que é ótima, porque criou uma indústria, né? Criou um potencial de mercado gigante, de muitos técnicos, né? Diretores, atores, iluminadores. A gente ganhou assim de graça de gente sendo treinada pela televisão para o mercado de cinema, né? Mas, por outro lado, também cinema é cinema, televisão é televisão, série é série, teatro é teatro, né? Tudo é muito diferente, um gênero do outro, né? A sutileza de um diretor de cinema, de um ator de cinema, é muito maior do que do ator de teatro, né? O ator de cinema fala para dentro, né? Eu lembro que o Babenco falava isso nas filmagens desse filme Gente, eu tô com minha memória, esse negócio da pandemia tá me deixando meio desmemoriado mesmo. Não sei se é todo mundo, não. Meu amigo, sei lá o quê. Do William Dafoe. O William Dafoe veio ao Brasil fazer o meu amigo, esqueci o resto do nome do filme do Babenco. E o William Dafoe, a Denise ia falar, mas desistiu. O William Dafoe representando, ele falava baixinho, ele falava baixo. E ele virou para a gente e falou assim, tá vendo a diferença de um ator de cinema, de um ator brasileiro, que tem o vício da televisão? Ele fala para dentro, né? Ele fala baixo, né? E se você olhar assim, as pessoas dos filmes, os grandes filmes dos Scorsese, todo mundo fala baixo e ninguém grita, né?
Aqui o ator, às vezes, tem a tendência de gritar. Aliás, tudo, né? O telejornalismo também grita, né? E aí a minha carreira de cinema, de roteirista mesmo, começou a ir para frente, né? Eu fui indicado para muitas vezes para o prêmio da Academia Brasileira de Cinema. Todo ano lá tinha uma obra minha indicada, fui indicado para o Emmy até, com um filme do Afonso Poiardi, sobre o Aldo, que era um script doctor e que virou uma colaboração. Ele tinha um roteiro, estava meio encrencado, ele me mostrou e eu falei, não, vamos para cá, faz isso, aquilo, aquilo. Ele falou, então escreve. Eu escrevi, ele me colocou como coautor do roteiro. E estava pintando muito projeto. Inclusive, eu tenho um amigo meu que morava no Rio, que estava trabalhando na Globo. Eu falei, cara, você tem que me ajudar. Eu estava com 5 encomendas e mais 2 séries. Eu preciso de um brother, e esse cara é brother, eu trabalho com ele há muitos anos. Eu falei, vem para São Paulo, ele estava de saco cheio da Globo, eu falei, vem para São Paulo, vem trabalhar comigo e vamos ser felizes aqui fazendo cinema, que é mais barato. Aí, no dia que o Collor, olha o ato falho, né, que o Temer tomou posse, que os projetos começaram a ser engavetados, no dia que o Bolsonaro sumiu, todos eles, eu recebi numa semana, e era assim, aqueles projetos assim, não foi o ator que me encomendou, foi o dono da produtora, o dono do dinheiro, que falou, eu quero fazer a história sobre isso aqui que meu irmão me contou. Entendeu? Aí outro projeto que o diretor falou assim, eu estou com esse dinheiro, já precisamos fazer... Todos eles foram engavetados, não tem nenhum projeto sendo tocado, tem um só que é uma adaptação, que o Valtinho Moreira Salles está adaptando, um livro que eu escrevi, chamado Ainda Estou Aqui. Tudo parado. Eu tinha um projeto meu pronto, chamado The Book, O Book, com o Tambellini, por sinal, com o elenco marcado, com tudo agendado, também travou na Ancine, e não sou um nome muito quisto pelo governo Bolsonaro, aliás, ninguém é, né? E aí eu me ferrei, né? Agora a indústria de cinema, para mim, é passado, né? Pode ser que os streamings consigam revitalizá-la, mas eu sou muito pessimista, porque os streamings brasileiros eles começaram concorrendo com a TV paga, né? Como no mundo todo, né? Então a HBO fazia séries com a O2, como o Filho do Carnaval, o Cal Hambúrguer, com a Conspira, né? Mandrake, com os Gulani. Mas agora estão fazendo séries para roubar o público da televisão, quer dizer, a concorrência hoje da Netflix maior é a Rede Globo e vice-versa, né? Eles estão conseguindo conquistar um público mais popular e, com isso, estão fazendo séries de um apelo mais popular, mais parecidos com a novela do que com o cinema, né? Mas, enfim, vamos ver no que vai dar, né? A gente está vivendo um momento de uma transição inédita, especial, uma guerra. Já não era fácil, porque o cinema brasileiro vivia também, isso é uma outra coisa, vivia de lei de incentivo, não sei se isso é bom ou ruim. Muita gente é contra, né, porque acha que a gente se acomoda com a nossa linguagem com o espectador. A gente, na verdade, está cagando se a bilheteria foi alta ou baixa, a gente já está com o nosso garantido. Mas, por outro lado, não existe um país do mundo que não tenha feito lei de incentivo para concorrer com o único país do mundo que não tem lei de incentivo, que é os Estados Unidos, né? Na Itália tem lei de incentivo, na França tem lei de incentivo, em todos os lugares tem lei de incentivo. O cinema vive da lei de incentivo. Da lei de incentivo saiu a novela Vague, o neorrealismo italiano, na lei de incentivo local deles, né? O sistema alemão, o sistema japonês, eu não sei. Tem o sistema indiano também, que sobrevive graças a Bollywood, que é um tipo de cinema muito peculiar. Mas não sei o cinema do Afeganistão se sobrevive com a renda dos filmes, dos cinemas do Afeganistão. O cinema argentino
tem o seu fundo de cinema, o FIAC, o famoso FIAC, né? Fundo Internacional Argentino de Cinema, não sei se é Fundo de Apoio Argentino ao Cinema, não sei exatamente o que significa. Mas, então, o Brasil também tem o seu fundo, ele é administrado de uma forma neoliberal, chatíssima, porque é uma trabalheira desgraçada você fazer um projeto de audiovisual. Existe o personagem chamado captador de filmes, que no mundo todo se chama produtor, aqui se chama captador. Você não vê nenhum crédito de nenhum filme do mundo escrito lá, captador, produtor, né? Tem essas pessoas especialistas em projetos, em editais, e os editais. Eu até fiz parte de uma seleção de um edital, o edital da SPCine, que foi até um edital triste, porque você não podia dar prêmio para todo mundo que você gostava, mas foi um edital justo até, bem democrático, assim. Acho que foi um edital de 2000 antes da Laís assumir. Ainda era Haddad, né? Ou era Dória, não lembro. Até vi de perto como é que funciona essa escolha de editais, assim, é uma coisa muito triste, né? Porque são pessoas que tinham que fazer um pitching, pessoas que você fala, meu Deus do céu, eu tô com vergonha de colocar o Hitchcock na minha frente fazendo um pitching, né? Para o edital, de colocar, né? A Sofia Coppola pedindo dinheiro, fazendo um pitching. E a gente lá olhando, né, com aquela cara. Nossa, eu lembro que até teve um grande diretor que entrou no pitching, que é um cara conceituadaço do cinema brasileiro, paulista, e falou assim, eu não quero que vocês me deem dinheiro. Eu não quero, eu só vim aqui porque eu estou revoltado de ter que estar aqui, entendeu? De ter que vender o meu projeto para vocês. Isso é uma coisa insana, entendeu? Olha a minha história. E tinha gente do calibre da Susana Amaral, que eu posso até falar o nome, porque ele faleceu, fazendo pitching para uma comissão. Então, assim, é muito triste, de um lado, como a gente levou essa indústria, né, que é uma indústria de entretenimento, sabendo que ela não sobrevive com a concorrência do cinema americano, nenhuma indústria sobrevive do cinema no mundo. Por isso que todos os países têm incentivo, que é para concorrer mesmo, que é o sistema da Dinamarca, o sistema sueco, todo mundo tem. Aliás, se unem, inclusive, né? Inglês, inclusive, também. Que queria o Eita que tem isso que o Rodolfo falou? Depois eu quero saber por que você falou Eita que tem isso, Rodolfo. Essa situação é tensa, é triste, é muito triste, né? Mas afinal, e o cara não ganhou, só para concluir aquela história que estava, ele não ganhou o patrocínio, né? Não foi nem por causa disso, mas ele já não ia ganhar, porque também estava ali já um sistema de cotas ali que a gente sabia que não daria para ele ganhar. Mas, enfim, é engraçado porque eu achava, para finalizar, que o sistema argentino era o sistema ideal, né? Que é como funcionava um pouco a Embrafilme em outros termos, né? Que pega todo o dinheiro, que é como é o de fundo setorial, não, fundo do audiovisual, né? Aí, assim, tem fundo setorial, fundo audiovisual, artigo 3º, artigo 33º. É uma confusão que, cara, que às vezes você gasta mais tempo falando disso do que falando da estética do filme. É muito triste isso. As pessoas entraram nesta roda viva sem perceber do absurdo que é. Entendeu? A gente que é roteirista que é o que mais sofre, porque só começa a fazer as captações sem ter o roteiro pronto. Então a gente ganha uma merreca quando ganha e só vai começar a ganhar se o dinheiro sair. Então muitas vezes não ganha. O roteirista é aquela parte que o ator não. O ator vai lá quando o dinheiro está no caixa, o ator vai lá e ganha a sua diária, os técnicos também. Mas o roteirista, o diretor e o produtor, eles passam muito tempo da vida sem saber se aquele projeto que ele se dedicou. Eu tenho roteiro de filme meu engavetado que eu levei 2 anos fazendo, está engavetado. Vários. Eu faço com o maior prazer, porque eu amo pesquisar. Quando o filme é histórico, então, eu faço assim, com prazer. Eu estudei muito história, né, na vida toda, então eu sei muito de história, então isso ajuda muito. Tem uma biblioteca avantajada.
pesquiso pra caramba, tal, adoro. Agora mesmo estou pesquisando uma coisa incrível que ocorreu na Guatemala e assim estou me deliciando de pesquisar isso. Mas assim, vai para a gaveta, entendeu? Tem, sabe, é uma tristeza de ver a quantidade e por questões mais estúpidas, as questões às vezes teimosia do produtor, muitas vezes é teimosia do produtor, às vezes tem uma incompreensão do player, enfim. E agora, especialmente porque o mercado está, de fato, parado, né? Então, virou um hobby hoje em dia o cinema para nós, né? Especialmente para os... O que é triste isso, né? Porque é uma indústria, né? Uma indústria que teve 200 filmes produzidos no ano passado, que emprega mais de 600 mil pessoas, direta e não sei quantas indiretas, né? É muito triste, né? Imaginar o que esses colegas todos estão fazendo na vida, né? Especialistaços, né? Muito especialista, né? Um cara de cabo, um cara do trilho, um cara da grua, é gente especialista, né? Até o cara do catering, né? Enfim, é triste, né? O cenário é desolador. Mas é isso, eu acho que a gente, de uma certa maneira, a gente criou uma indústria que depende do Estado e o Estado agora simplesmente ignora o sistema nacional, ao mesmo tempo que tem uma pandemia e a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente não tem a indústria, o apoio, e a gente não tem público, né? Então a gente está sufocado de duas maneiras. Quando acabar essa pandemia, a gente pode ser que retome um novo cinema, pode ser uma nova retomada de um cinema em que viva de bilheteria, como foi o Carlota Joaquina, né? Que a Carla Camurati ia pessoalmente na sala de cinema recolher a porcentagem da bilheteria que ela tinha direito, né? Ou vamos derrubar esse governo e tentar um governo democrático que goste de cultura, que acredite na cultura e que acha importante você ter um cinema bom, como já tivemos, né? É engraçado que outro dia eu estava conversando numa live assim, e aí eu falei, olha, que curioso, né? Porque durante a ditadura o cinema não parou como agora, né? Nós estamos vendo um regime militar com militares da pior espécie, né? Com a ralé do tacho, né? Com aqueles militares que nem os militares respeitam, né? Respeitavam, porque agora estão respeitando porque ganharam empregos públicos, né? Mas que é um militar miliciano, né? Mas os militares, durante a ditadura militar, tem muito filme bom. O cinema rodou, né? Com problemas de censura, com as suas inadequações, com a Embrafilme. Porque é engraçado, porque os militares, alguns militares eram cinéfilos. Como o Stalin foi cinéfilo, como o Hitler eu não sei se era cinéfilo, mas o Stalin era cinéfilo. E o Goebbels era cinéfilo, né? Tinha o cinema girando, né? E tinha aqueles filmes que conseguiam falar paralelo à censura. Um exemplo claríssimo, só para eu encerrar aqui, é o Babenco, filme que fez o Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, que eu vi quando eu tinha 17 anos no MASP, no primeiro Festival Internacional de Cinema do Leon Kakoff, chamava Festival do MASP ainda na época, e que falou da ditadura sem falar da ditadura. E isso foi em 77, durante a ditadura. Então, o cinema sobreviveu durante a ditadura porque os milicos eram cinéfilos. Goberi, Geisel. Nem isso mais temos, né? Milicos cinéfilos. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua fala. E a gente tem aqui algumas perguntas do público. Tem uma pergunta do próprio Renato aqui no chat, Tá. que eu acho que até relaciona bastante. A gente recebeu a Helena Inês numa conversa também aqui nesse Olha, evento. uau, hein? Essa daí. Tem um podcast com ela no nosso Spotify e ela vai estar no debate dia dela. 19. E ela teve uma fala parecida com essa sua do final, sobre a ditadura, que
ela também enxerga isso, que nem na ditadura a gente estava com o cinema tão parado quanto a gente está agora, assim. E eu acho que isso que mais ficou na cabeça do pessoal também aqui com a sua fala no chat, porque as duas perguntas que a gente recebeu é justamente se tem algum caminho, assim, se você vê algum caminho de a gente realizar esses filmes hoje em dia. Então, o Renato perguntou, e hoje em dia, sem investimentos, teremos de voltar às produções marginais de invenção? Como modernizar os filmes do Eliseu, deixá-los modernos, filmes sem orçamento? Olha, o Renato, eu não sei, né? Não tenho ideia. Eu acho que o streaming é uma saída. O problema é que nós temos poucos streams, né? São Globoplay, Netflix, Amazon, HBO, agora tem Disney Plus. São os grandes, né? Faltou algum aí. O HBO, Disney, a Apple TV. São os grandes streams. Agora começam os streams menores, né? Claro, Telecine, Canal Brasil, Loki, que não sei se produz ou só reproduz. Aí no mercado que está meio... Aliás, eu até escrevi um livro agora, que vai sair agora, sobre isso, com a Jaqueline Cantore, que aliás, vocês devem conhecer, porque ela deu muita aula de roteiro. Ela era assistente do McKee, Robert McKee, do grande Robert McKee. Ela que trazia o McKee para o Brasil, acho que todo mundo conhece ela aqui. Jaqueline Cantore, eu escrevi um livro com ela sobre isso, sobre a guerra do streaming, né? É um mercado que está se movimentando, né? Já tem produções. Eu sei que a Pródigo está fazendo filmes para Netflix, né? A Pródigo, aliás, tem um filme inteiro deles que foi da Netflix, que foi aquele da Copa do Mundo, que aliás é ótimo aquele filme, foi muito mal lançado. Eu adoro aquele filme da taça, a Julius Rimet, que foi roubada, né? Aquele ator sensacional, né? da Larica Total. Eu acho que é uma saída ao streaming. Tem a Globoplay, né, também, que você tem... A Globo já faz isso, de uma certa maneira, e se asca, olha que curioso, desde o Guerra de Canudos. Eu achava que o primeiro filme Globo que fosse no formato dividido em 4 para passar na TV, primeiro eu tinha 2 informações erradas, que eu achava que era segunda, terça, quinta e sexta, porque quarta é dia do futebol, né? Aí me corrigiram, não, é segunda, terça, quarta, perdão, é terça, quarta, quinta e sexta, porque segunda é o dia do, como é que é o nome lá? Do Força Total, do Telecine Total, que é quando a Globo passa os blockbusters dele. Então, muitos filmes, desde Guerra dos Canudos, foram filmados pensando em 4 atos. Normalmente o filme era pensado antigamente em 3 atos. Aí entrou o fenômeno do 4º ato e entrou o fenômeno do turning point no meio do filme, né? Isso é anti-Sid Field, né? Tem o ato 1, o ato 2, o ato 3, o ato 4 agora, né? E encaixou perfeitamente bem com a grade da Folha, né? Então, por exemplo, o Guerra de Canudos foi dividido em 4, aí começou a vir um monte, né, de filmes depois que você via no cinema e que era produzido ou coproduzido pela Globo Filmes, e depois você via na Globo, né? Aí fizeram isso com o Tim Maia, fizeram isso com um filme meu, que é o filme do Aldo, Zé Aldo, meu e do Alexandre, do Poyard. Fizeram isso. O Elis Regina, por exemplo, uma vez eu encontrei o Hugo Prata no aeroporto, ele estava voltando para São Paulo, ou para o Rio, não lembro agora, em qual perna da ponte aérea, para refilmar o Elis, que tinha sido lançado há 1 ano atrás, uma cena com a Elis, com a atriz, tal, não sei o quê, para a serialização da Rede Globo. Teve o caso do Tim Maia, que foi um caso em que o diretor não participou do corte, né? Em que a Globo colocou cenas reais, né? E o depoimento do Roberto Carlos, que é um grande parceiro da Rede Globo, né? E que no filme sofreu uma certa crítica, na opinião da emissora. E o Mauro Lima até lançou um Twitter, alguma coisa na rede social, criticando o corte e tal. Uma indisposição normal, isso, entre diretor e produtor.
E começou a virar norma isso, né? E eu mesmo fui chamado para fazer um filme, que eu até posso falar qual é, que é um dos projetos que foram engavetados. Tem o Chacrinha, também vários projetos, né? Aqui é do Palhaço também, do Daniel Rezende, que certamente já foram escritos em 4 atos, exatamente para colocar na terça, na quarta, na quinta e na sexta, né? E eu fui chamado para um filme que era Globo Filme Total, e que eu tinha o tratamento 3 atos. Quando entrou a parceria que era da Paris Filmes, quando entrou a parceria Globo, eu tive que mudar para 4 atos, eu tive que, né, fazer uma ginástica ali para pensar em cada dia da semana ter um trecho do filme e, ao mesmo tempo, por ser um ato, tem que ter um começo, meio e fim, com gancho para o dia seguinte, né? Então já virou isso um instrumento interessante que a Globo fez para o mercado ficar aquecido com grandes filmes, né? Pô, eu falei aqui de filmaços, né? O Chacrinha, do Andrucha, o Ailis, do Hugo, Tim Maia, Afonso Boiardi, Sérgio Rezende. Aliás, o Tancredo, quando eu encontrei o Sérgio Rezende, eu sou muito fã do Sérgio Rezende, trabalhei com ele, aprendi muito com ele. E o Tancredo, quando eu encontrei com ele na estreia, que eu adorei o filme. Eu gosto muito do cinema dele. É um cinema político sem ser muito explícito, né? Muito militante. O Tancredo, eu falei assim, você não fez esse filme dividido em 4 para passar na Globo, né? Ele falou, fiz. Exatamente dividido em 4. Eu falei, mas aí a gente falou, mas onde você dividiu ali? Ali eu dividi. Ele falou, pode crer, entendeu? Então, assim, isso que eu estou falando não é demérito nenhum, isso é genial, absolutamente genial. Porque, inclusive, a gente fica muito feliz. E aí, como eu também foi para esse bagulho, Maluco de Bicicleta também. Por quê? Porque, não, eu acho que o Maluco de Bicicleta e aí, como eu, desculpa, eu me enganei, foram para essa segunda-feira que passa filmes. Porque aquela obra que você fez para... Olha lá, eu estou falando de filmes, né, blockbusters brasileiros, de 1 a 3 milhões, né? Essas obras que você faz para 1 a 3 milhões de espectadores são vistas por 30 milhões, 40 milhões. É fascinante, entendeu? Então, de repente, uma obra do Afonso Boiardi atingiu 40 milhões. Agora ele está fazendo sedes mesmo para a Globo, né? O filme do Mauro Lima foi para 40 milhões. Um diretor que sempre fez filmes bons, também é parecido comigo. Aliás, a gente também trabalhou juntos, eu e ele, numa série. E somos script doctors um do outro muito tempo, assim. Aliás, eu salvei um filme dele que ele tinha perdido o roteiro, eu tinha. Por assim, num disquete jogado no fundo do armário. A gente é amigo muito um do outro, né? A gente trabalha e fica amigo muito um do outro, né? Mas é uma saída boa essa do cinema e do streaming também. Agora, também uma saída excelente de fazer cinema marginal, uma excelente. Quer dizer, viva Zé do Caixão, né? O Zé Mojica, né? Como é que ele sobrevivia, né? Como é que ele pagava as contas? Fazia filme. O Zé do Caixão tem uma cena que se passa na floresta e que, na verdade, é no Lago do Aroche. Ficam os atores todos assim andando no jardim do Lago do Aroche e é uma floresta. Enfim, genial, entendeu? O André Barcis, que conta uma história engraçada, que o Zé do Caixão foi chamado para fazer aquele filme É de Morte, que eu gosto muito daquele filme, É de Morte, baseado num conto, numa história do Luiz Fernando Veríssimo, e que o personagem se disfarça em vários... O personagem é o Paulo Betti, o detetive, se disfarça em várias personalidades, e um dos disfarces que ele faz é o Zé do Caixão. Então o Zé do Caixão teria que dar um telefonema no orelhão com a voz do Paulo Betti. E aí o Zé do Caixão, Barcis que conta que levou o Zé do Caixão nesse dia e tinha aquele equipamento, aquela coisa, aquele bafafá do cinema de boa produção, de alta produção. E ele virou pro diretor, eu esqueci o nome do diretor,
falando, porra, meu, se você me desse o dinheiro que você gastou aqui, eu faria 2 filmes. Né? Então, eu acho que o Saída Cinema Marginal é uma saída e eu acho que não desprezemos é uma marginal, de jeito nenhum. Estamos aqui com verba federal do Aldir Blanc. Aí, então, tá vendo, Ana? Essa é uma coisa terrível, porque eu não conheço, eu não sei mais o que é Aldir Blanc, PROAC, artigo 3º, eu sei mais ou menos. Assim, é uma quantidade de leis que a gente agora tem que ter familiaridade, que eu, como roteirista, eu falo, gente, pelo amor de Deus, assim, eu não quero me meter, eu dou isso na mão do produtor. Outro dia até me ligou um repórter da Folha, perguntando, o que você achou do seu projeto tal, se ter sido vetado na Ancine? Porque os projetos que falam de ditadura foram vetados. Eu falei, meu amigo, nem sabia que esse projeto estava na Ancine. Tenho o hábito de não me meter, porque realmente assim, já dá um trabalho. Olha a quantidade de livro que eu tenho que ler aqui atrás. Já dá um trabalho você fazer um roteiro, você pesquisar. Você deve ficar pesquisando lei. Né? Então, por exemplo, estamos com o da Aldir Blanc. Se tiver fácil de sair, dá para fazer uns filmes. Agora, por outro lado, né, vai passar onde agora? Né? Isso é complicado, né? Comédia também pode ser uma saída para o cinema nacional. Ana, tudo bom, Ana? Beijo para você. Sim, né? Eu mesmo fui parte, a Bianca, né, produtora do Ciasca, aqui, Ciasca está aqui. Está aqui ainda, o Ciasca está. Grande produtora de filmes alternativos, né? Filmes fãzaça do cinema do Ciasca e Beto Brant. Está fazendo comédia, assumidamente, né? Todo mundo, né? A Marisa Leão, mulher do Sérgio Rezende também. Eu acho que a comédia boa também é espetacular. O Brasil tem uma tradição de comédia desde da Atlântida, né? Desde o teatro de revista, né? A gente teve movimentos teatrais, como, por exemplo, o Besterol, importantíssimos para a formação do cinema, do teatro, da televisão brasileira, né? Todos esses atores que vocês veem vieram do teatro, né, da TV Pirata, que foram revelados pela TV Pirata. André Beltrão, Débora Bloch, Felipe Cardoso, todo mundo, né? Pedro Cardoso. Então, eu acho que a comédia, sim, ela é um elemento, né? O Marcelo Adnet faz comédia, né? O Gustavo, que agora está treinado, Melhoras Gustavo, faz também. Eu acho super válido, super legal. Haja criatividade para continuar como esse exemplo do Zé do Caixão. Eu acho que né, Eduardo? A gente tem que se inspirar naqueles que, né, são inspiradores, né? Aliás, está aí, né? Esse cinema de terror. Por exemplo, zumbi, né? Meus filhos amam zumbi. Zé do Caixão faz zumbi há muito tempo, né? Zé do Caixão foi o primeiro brasileiro a pensar num zumbi. E eu lembro no cinema, eu sou daqueles caras que ia no cinema com 5, 6, 7 anos no centro da cidade. Meus pais levaram lá. Minha família tinha uma fazenda no Bar do Ribeiro, tinha um cinema. E esse cinema passava Mazzaropi, Zé do Caixão, passava tudo. E era assim, a gente ficava mordendo a poltrona, de medo, né? O Zé do Caixão. Esta noite eu revelarei a sua carne, né? Sua alma, né? Então, assim, eu acho que é uma saída, assim, essa do underground, da comédia, e ao mesmo tempo temos que continuar lutando aí para emplacar nossas obras no streaming. Está difícil, porque a concorrência é gigante, né? Não sei quantos projetos tem na gaveta, não, tem na pilha da mesa da pessoa que escolhe filme da Netflix, né? Ou da Malu, da Amazon, né? Ou da HBO. Quantos projetos estão na mesa do cara, né? Sei lá, né? Tem mais uma pergunta aqui do Marco, que pergunta que, diante desse quadro todo, né, de pandemia, desse governo, de paralisação do cinema, paralisação de tudo, quais são os seus planos? Assim, o que você anda fazendo? O que você pretende fazer? Acho que está todo mundo buscando um pouco de inspiração, assim, um pouco de alguma coisa.
Eu já estava, antes dessa pandemia, entrando para o mundo da série, né? Tanto que esse livro que eu tenho com a Jaqueline chama Série O Livro. Vai sair agora pela Companhia das Letras. Já tá no e-book. Eu já estava nesse mercado, né? Já estava fazendo projetos e mais projetos de séries aqui, vários projetos de séries. E foi tudo sendo engavetado. Alguns projetos foram engavetados assim na última instância. A pergunta do livro ainda estou aqui, eu vou falar. Fiz uma série com a Conspira, que foi engavetada na última instância. Fiz uma série para Netflix, que foi engavetada na última instância. Estava na equipe inicial do Coisa Mais Linda, até virar uma novelinha. Conheço, sou sempre convidado, sempre me chamam para fazer. Eu sou muito bom de fazer projeto. Eu acabei de fazer um projeto. Eu já fiz uns 10 projetos, porque eu fiz escrever um livro sobre como fazer projetos com a Jaqueline. Eu acabei virando especialista em projetos. E estou fazendo 2 projetos, por incrível que pareça, com argentinos. Com argentinos. Olha só, né? Onde eu fui parar. Né? Parece meio óbvio, né? Mas tem 2 projetos que eu fiz com uma produtora argentina e eles estão sendo tocados pelos produtores internacionais e está meio assim, em segredo, mas está indo, tá indo, né? Tá indo. Então eu acho que aqui está muito difícil no Brasil porque aquilo que eu falei, né? O streaming brasileiro ele está querendo o público da televisão, né? E eu acho um erro isso, né? Eu acho um erro. Eu acho um acerto e um erro. Acho que beleza você fazer uma série que roube público de uma TV aberta, da telenovela. Mas a série não é isso, né? Série é série, novela é novela, né? Então acho que tinha que ser uma coisa mais inteligente, mais caprichada, né? E os valores pelos quais os roteiristas aqui trabalham são muito baixos perto do que realmente merecem, né? E tem gente trabalhando de graça, muita gente trabalhando, já recém-formado e tal. Então tá difícil para eu emplacar coisa no Brasil e tá fácil para emplacar coisa na Argentina. Olha que coisa louca, né? Mas eu tenho esperança, eu tenho muito projeto, eu tenho tanto projeto aí circulando por aí. Que é legal, os produtores são insistentes, né? Esses 2 projetos que foram engavetados, por exemplo, depois do pitch e tal, não sei o quê, foi no último carimbo, eles estão sendo ainda tocados pelas produtoras, pelas respectivas produções. É um pouco. E é assim, né? Série é assim, né? Aliás, cinema também, né? De repente te chamam para fazer uma série que você fez há 10 anos atrás, o projeto, você nem lembra mais como é que é. E já está totalmente obsoleto, você tem que refazer tudo, né? Que legal, os cinemas argentinos são ótimos no cinema. Pois é. E na TV também, cara. Na TV também. Aliás, quem é o bambambam da HBO do Brasil é uma argentina agora. A indústria da animação, pô, Rodolfo, isso sim. Eu falei isso desde o começo. A indústria da animação não precisa ser de locação. É genial aquele estúdio japonês do Chihiro. É absolutamente genial aquilo. Depois do Chihiro, eles fizeram um atrás do outro, o que é Tomboy. Não esqueci o nome, mas são maravilhosos. E o Brasil tem, né? O Brasil tem indústria, né? O Brasil tem gente que faz, tem muita gente que faz animação no Brasil. Sim, eu acho que a indústria da animação é uma possibilidade. O Chihiro foi feito com 1000 ilustradores, né? Não dá para fazer um Chihiro mais, mas acho que dá para hoje em dia com a computador. E a Chihiro foi feito com um nanquim, né? Hoje em dia tá mais fácil, né? O livro Ainda Estou Aqui é um livro que eu escrevi em 2014, 2015, que eu revisito a história da ditadura, como no Feliz no Velho, só que no Feliz no Velho eu não falava muito da ditadura porque é um livro sobre a minha história e não tinha tanta informação sobre o que tinha acontecido com meu pai como passei a ter em 2014, 2015, depois da Comissão da Verdade e do momento, né? E aí resolvi reescrever
algumas coisas da história da minha família, pelo ponto de vista da minha mãe, dessa vez. E o Valtinho Moreira Salles comprou os direitos e está já com o roteiro feito pelo Maurício Alcer, que é um grande roteirista, fez A Vida Invisível. E o Valtinho, não sei se ele vai conseguir captar dinheiro no Brasil, porque é um filme sobre ditadura, né? Mas o Valtinho, acho que ele tem outras entradas aí no cinema Cannes, né? Que acho que talvez, claro que é uma preocupação, mas não é como para nós, por exemplo, né? O cineasta Valtinho, Wagner Moraes Salles, como o Fernando Meirelles, eles estão em outro patamar, né? O Padilha, né? Conseguem, o próprio agora o Heitor, né? Conseguem dinheiro de dinheiro estrangeiro, né? Chamado dinheiro bom, né? Aliás, tem esse termo só no Brasil, né? Muito bom, né? O dinheiro bom, né? Tem o dinheiro ruim e o dinheiro bom. Não, eu só trabalho com dinheiro bom. A gente já sabe mais ou menos o que significa isso, mas quem não sabe é o dinheiro que não vem de lei, de incentivo, é o dinheiro que vem do Netflix, da Globo, né? Tó, faz aí. Né? É muito bom isso, né? Dinheiro bom e dinheiro ruim. A Pródigo, por exemplo, anunciou que não faz mais trabalho com dinheiro ruim, só com dinheiro bom. Eu acho que a gente vai ter que vai ter que renascer como foi a retomada. Vamos ter que partir do zero e reaprender a fazer cinema mais barato e de um outro jeito, porque assim como o Collor nos mostrou que o cinema estatal não é a saída, apesar de eu achar que é, eu sou comunista, eu acho que é. Agora, com esse governo populista de direita, de extrema-direita liberal, a gente não vai conseguir filmar mesmo. Né? E sabe que outro dia, só para terminar, tem muito cinema brasileiro no YouTube, né? Teve um caso notório aí que alguém vazou uns filmes brasileiros que estavam lá na Cinemateca. Aliás, defenda a Cinemateca, gente. Isso é um patrimônio que também a gente está perdendo, né? Mas eu sei que tem muito filme brasileiro no YouTube. E aí eu comecei a ver uns filmes que fazia tempo que eu não via, né? Por exemplo, eu fui ver Dom Pedro. Dom Pedro é um filme com o Tarcísio Meira, que era um filme da ditadura, uma resposta da ditadura ao cinema novo, né? Vamos continuar estudando, escrevendo, que uma hora a gente sai desse buraco aqui, mas também ficar parado não adianta nada. Uma das coisas que a gente, assim, nesse projeto está tentando é exatamente trazer pessoas que falem sobre as suas experiências, sobre o cinema, sobre o fazer, a cultura maker, a renovação, enfim, porque para cortar essa onda, né, Marcelo? Porque essa onda ela é deprimente. Então, o maior medo da gente como instituto, como, enfim, como produtores culturais, é ter aí uma geração perdida de verdade, perdida no sentido de desnorteada mesmo e sem referência. Muito boa a conversa, pela questão do tempo mesmo, mas muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, né? No chat, assistindo. Muito obrigada, Marcelo, pela sua fala. Obrigado a você, obrigado a Ana. Obrigada. Vamos esperar, né? Muito obrigada por esse panorama que você passou para a gente, essa retrospectiva de nomes de filmes de história mesmo, porque é importante as pessoas terem essa noção de como foi costurado, né? Você fez uma costura muito bacana em termos assim da nossa história, da nossa trajetória, né? Desde o começo da indústria do cinema, né? Se a gente pode falar que naquela época era indústria. Mas... A pena porque a gente não tem registro, porque o brasileiro sempre foi descuidado com o seu registro de imagem, como está sendo agora com a Cinemateca, né? Mas o Brasil tinha muito material aí que, se tivesse sido bem cuidado. Aliás, todos esses filmes que estão na Telecine, isso é muito curioso. Todos eles foram restaurados, né? Toda a novela Vague sempre aparece no começo restaurado pelo Instituto,
Assim como o cinema italiano, que eu não vou falar neorrealismo, porque não sei se Antonioni era neorrealismo ou não, mas tem o Ladrão de Bicicletas e outros, né, que estão restaurados, né, porque a gente está pensando em recomprar DVD, mas não dá para passar, né? Nossas TVs 2K, 4K. A gente conseguiu restaurar todos os filmes dele. Aí a gente transformou em CD, em Blu-ray, e agora está tudo em pendrive, e agora já estamos com eles subidos todos no YouTube. Refazer mesmo os originais em 35mm e em 16mm, porque a gente tinha os negativos, né? E a gente conseguiu transformar com o projeto que foi aprovado no SESC. SESC que também está sofrendo pra caramba, né? Nessa fase que a gente está passando. Nossa, grande parceiro cultural, né? Nossa, que tristeza. Bom, boa noite para vocês. Então. Boa noite, obrigada de novo. Boa noite, Laís. Agradeço todo mundo que está aqui com a gente até agora e até o próximo webinar, então. Obrigada, Marcelo. Beijão, boa noite, tchau. Um beijo, boa noite.